Você falou sobre a questão da holding. Bom, eu disse que era moda, né? E de fato é moda, porque é impressionante o que eu vejo nas redes sociais, todo mundo dando exemplos de como fazer holding, como criar. Virou uma panaceia, né? Já virou uma panaceia. Virou uma panaceia. Parece que é uma coisa simples de ser feita, e a gente aqui sabe o que a gente faz, então me atrevo a dizer que não tem um processo de proteção patrimonial que tenhamos feito que seja igual ao outro. Exatamente. Porque todos têm uma história diferente, têm um fim diferente. Então, não dá para você tratar como um produto commodity, um produto de prateleira. A holding vai servir para certos casos e para outros não. Eu vou citar uma situação interessante que veio até o escritório, né, o Gama, e um casal, eles têm um imóvel na área central aqui de Piracicaba, composto por 3 matrículas. Então, um imóvel composto por 3 matrículas, eles queriam fazer a unificação dessas matrículas para construir um empreendimento ali, que ia ser um mall com várias lojinhas e eles iam alugar essas lojinhas. Só que quando eles foram no cartório de registro de imóveis, o cartório de registro de imóveis falou, não dá para unificar essas matrículas. E apresentou como problema a seguinte situação. É um casal, né? Marido e mulher. Então, numa matrícula, um tinha 50%, o outro também tinha 50%. Na outra matrícula, um tinha 25%, o outro tinha 75%. E um outro tinha 40%, 60%. Então, o cartório alegou esse tipo de problema. Olha, não tem como, a gente vai unificar, o percentual não vai bater e colocou isso como problema. Eles vieram até o escritório, como eles já iam fazer esse empreendimento, e eles estavam bastante preocupados também com a sucessão desse patrimônio, que eles têm 2 filhos maiores de idade e tal, e eles queriam também já preparar que esse patrimônio fosse passado para os filhos. Então, nesse caso, nós verificamos que a holding iria ser muito benéfica por diversos motivos. O primeiro deles, e que resolveria o primeiro problema, é você pegar essas 3 matrículas, jogar numa holding e 100% dessas matrículas vão para o nome da holding. Então, a gente elimina o problema do cartório, de percentuais diferentes. Não, vai estar tudo em nome da holding. E aí, eles conseguiram unificar esse imóvel e, por consequência, conseguir o alvará para fazer a construção do mall. Então, com a holding, já resolveu esse primeiro problema. O segundo problema é a questão da tributação. Se eles fossem alugar esses espaços como pessoa física, eles iam ter uma tributação muito alta, podendo chegar a 27,5%. A tributação da pessoa jurídica é menor, mais ou menos de 14% a 15%. Então, eles estão tendo uma economia aí de até 12,5%. Então, o segundo problema. O terceiro problema, que é a questão de que eles já estavam preocupados em passar esse patrimônio para os filhos, foi resolvida com a doação dessas cotas. Então, marido e mulher ficaram sócios dessa holding, tá? E, posteriormente, eles foram doando cotas aos filhos, que ficaram cotistas. Então, amanhã ou depois, se tiver algum problema com a morte dos genitores, vai se abrir o inventário somente das cotas e não do imóvel. Então, com um planejamento, nós resolvemos 3 problemas dessa família. Então, foi uma situação assim super bacana de ser trabalhado. O casal que veio desesperado porque já não sabia mais o que fazer. O primeiro passo que eles queriam dar já foi... já tiveram problema por conta do cartório de imóveis. E aí, fazendo esse planejamento patrimonial e sucessório, porque acabou sendo sucessório também por conta da inclusão dos filhos como sócios cotistas da holding, eles ficaram super felizes com o resultado. Foi muito satisfatório para nós aqui do escritório trabalharmos nesse caso. Sabe que, pegando esse seu gancho, até eu vou fazer essa colocação mais para o final, mas eu vou antecipar. Até ontem, vamos dizer assim, o processo de proteção patrimonial ele era visto como para quem, eu usei o termo abastados agora há pouco, né? Para quem tinha muito dinheiro, muitos recursos. E se tinha ideia de que é um processo caro. Com o advento do modismo lá, que nós falamos
da pandemia, teve o efeito contrário, meio que se banalizou, produtos prontos, de prateleira, você procura algumas bancas de advogados, vamos montar aqui, pega um estagiário e já monta ali uma holding e tá feito o negócio. Não é nem um extremo, nem outro. O que a gente sempre colocou aqui é que o processo de proteção patrimonial, pelos ganhos gerados, ele se paga. Ele é módico até se comparado com os custos, com os benefícios. Quando você citou a questão de herança, você falou do imposto, de 4% que pode chegar a 8%. Se você, pela tabela da OAB, um processo de inventário, ele vai de quanto a quanto por cento? Então, geralmente é 6% do patrimônio. 6%. 6% então, do patrimônio, com um valor mínimo aí de mais ou menos 6 mil e poucos reais. Então, vamos imaginar, para facilitar o cálculo, vamos ficar com esses 6%. Então, nós estamos falando aí de 10%, que pode chegar até 14%. Né? Aí você vai ver a questão tributária. Então, se você tem renda na pessoa física com 27,5%, vamos imaginar também que você passou para uma pessoa jurídica, que você consegue ficar abaixo de 17,5%, dependendo de todo o arcabouço que você construa. Então, você economiza pelo menos mais 10% do ponto de vista tributário. Então, fora a benesse de gestão, fora a benesse da sucessão, questão da herança, você vai economizar pelo menos aí, vamos estar falando em, falando com o imposto, vai ser uns 14%, uns 24%, pelo menos você economiza. E qualquer processo, mesmo os mais complexos que a gente fez aqui, nem chegou perto desse valor, desse percentual. Ou seja, a proteção patrimonial, ela está um pouco desmistificada. Ela se paga. Eu acho que o contratante tem que pensar também que ele está fazendo uma economia. Além de tudo que ele montou, ele está fazendo uma economia de custos que ele não tem como fugir. Ou seja, o imposto da herança vai ter, o inventário ele vai ter e ele vai ter tributação. E ainda tem uma questão, eu consigo comparar isso para melhor visualização das pessoas, as pessoas que investem em energia solar na sua casa. Então, você paga um valor no início para comprar o equipamento, né, instalar o equipamento no telhado da sua casa, e a redução da sua conta de energia, em determinados meses, você paga o investimento e dali para frente você só tem ganhos. Né? Então, o custo que tem para se fazer isso é exatamente esse efeito que acontece. Ele tem inicialmente um desembolso ali, mas a economia que vai ser gerada em determinados meses ele se paga e dali para frente é só ganho. O custo do honorário advocatício, né, de 6% do patrimônio, e até mesmo do imposto de transmissão, ele pode ser tratado de uma maneira menor, dependendo de como for a estruturação de uma holding, por exemplo. Então, o que se considera, porque como vai estar fazendo a transferência das cotas da sociedade, então as cotas da sociedade são traduzidas no capital social. Então, digamos que uma empresa tem um capital social de 100 mil reais. Ela pode ter um patrimônio de 50 milhões de reais. Ela não necessariamente precisa ter um capital social de 50 milhões de reais para ter o patrimônio de 50 milhões de reais. E os 6% vão incidir sobre as cotas, porque o que está sendo trabalhado são as cotas. Então, dependendo de como isso for colocado, agora, se o patrimônio for colocado como capital, né, aí o capital vai passar a ser de 50 milhões de reais e vai incidir sobre esse total. Então, havendo concordância entre os herdeiros, essa estruturação vai ficar com um custo menor do que o valor que teria dentro de um trâmite de sucessão de pessoa física. Eventualmente, esse patrimônio, uma holding pode ser dona de outra empresa que tem ativos, por exemplo, fora do país, que não existe uma
uma apresentação, num primeiro momento, de toda essa estrutura patrimonial. Então, você consegue fazer esse custo dentro do valor das cotas, que é aquela empresa principal que tem, e isso fica de uma maneira muito mais econômica ainda. Você tocou num ponto importante, Alex, que a proteção patrimonial ela tem que ser feita por quem sabe fazer. Porque, caso contrário, você pode até incorrer em algumas penalidades. Então, por exemplo, quando você está ocultando patrimônio de credores, isso pode virar um crime, né? Se não for bem conduzido, isso pode virar um crime. Essa questão tributária, se você não tratar corretamente, você pode incorrer em impostos outros com penalizações. Eu estou falando isso porque eu me chateio até quando vejo a popularização deste tema nas redes sociais. Parece que é muito simples. De novo, ele não é caro pelo benefício que ele traz, mas ele não é de maneira alguma simples. Aquilo que a gente falou aqui, não tem um caso igual ao outro, cada um tem uma história diferente. Você citou o caso de marido e mulher, que também acontece separação. Então, tem algumas coisas que precisam ser bem conduzidas para que você tenha um efeito apropriado. Você falou de holding. A holding, e citou bem, que é uma forma, é uma etapa. É um dos e é uma etapa. O Alex também falou sobre a questão de a holding ser dona de outras empresas. Então, você pode colocar o teu patrimônio em empresas operacionais, que você vai ter algumas vantagens tributárias. Você pode pôr o dinheiro num outro tipo de empresa, que você vai ter outro tipo de benefício. E a holding ser dona de ambas. Então, a gente tem várias ferramentas que a gente pode abrir mão aqui para ter um resultado interessante.